Pois é, gente, o número de modalidade de golpes na internet, aquele golpe de WhatsApp, aquele golpe que a pessoa se faz passar por outra, tenta tirar uma transferência de você, esses golpes têm aumentado de maneira exponencial. Eu tenho certeza que se você conversar com alguém da sua família, alguém passou por isso, amigo, amiga. Essa semana a gente fez uma postagem nas redes sociais falando a respeito desse assunto, tentaram se passar por mim, pegaram um número lá qualquer, botaram minha fotinho, pegaram minha foto do Instagram, tá? E tentaram se passar por mim. Gente, tentando enganar jornalista. É muito descaramento, né? E aí é muita ousadia, diz aqui o Adriano. E aí, o que aconteceu? Um monte de gente começou a me mandar mensagem que tinha passado há pouco tempo, essa semana passada, por um caso muito parecido. Vamos ouvir aí um pessoal que mandou aqui, os nossos ouvintes. A Regina mandou mensagem pra gente. Oi, Pétria, tudo bem? É Regina. Então, comigo aconteceu igual ao que aconteceu com você. Colocaram a minha foto num número que não tinha nada a ver com o meu e começaram a mandar mensagens para as pessoas dizendo que o meu celular estava com a tela quebrada, que eu estava com aquele número provisoriamente. E o que aconteceu é que as pessoas rapidamente perceberam, né? E conseguiram. Ninguém foi atingido com isso, né? Mas é essa história, essa historinha que eles contam. O André Maia também mandou mensagem pra gente relatando um caso que aconteceu com ele. Oi, Pétria, comigo já aconteceu isso. E quando eu descobri, porque eu consegui descobrir quem era a pessoa que fazia isso, era simplesmente um funcionário de um estacionamento onde eu parava um veículo meu, né, de forma integral. É horrível passar por isso, viu? É horrível mesmo, mas muitas vezes as pessoas percebem, não caem no golpe. E quando a pessoa cai? E quando é um parente nosso que cai, pai e mãe, como é que a gente fica? A Flávia também mandou mensagem pra gente. Só para contar, mês passado, agora em agosto, meus pais transferiram R$ 9.000 para bandidos, né, em 2 Pixes diferentes, 2 ou 3, e teriam transferido mais se eles tivessem, acho que com um limite maior aquele dia, eles não estavam, acabaram pedindo para o meu irmão, e aí meu irmão falou, para isso, pelo amor de Deus, porque o bandido estava se fazendo passar por mim, e o meu pai achou que estava me ajudando. Eu falei que tinha, bandido, falei que tinha umas contas para vencer naquele dia. Ele assumiu que era coisa da reforma da minha casa, que eu estava desorganizada, né, e que, enfim, tinha me responsabilizado por algum pagamento que tinha que ser feito aquele dia, e meu pai estava com Covid, estava na espera da tomo, e, sei lá, assumiu que era eu. Ele e minha mãe entraram nessa e foram transferindo dinheiro. Então, assim, o que me chamou muita atenção na época foi que tanto meu pai quanto minha mãe têm um nível sociocultural muito bom, estavam mais do que cientes desse tipo de golpe, tinham ouvido falar de outros amigos que passaram por esse tipo de golpe. E de alguma forma, na hora, eu acho que assim, se você não desconfia na primeira mensagem, se na primeira mensagem você acha que está falando com a pessoa e eles acharam que, sei lá, que eu estava com o número novo do consultório, qualquer coisa assim, se você cai na primeira, a partir dali, você continua caindo direto, porque a partir dali você já acha que está falando com a pessoa, né? Com seu filho, ou seu amigo, ou quem quer que o bandido esteja se passando. O que fazer diante de tantos golpes? Por que acontecem tantos golpes? Assim, como é que a gente pode prevenir, ficar ciente? Compartilha essa conversa de hoje com todo mundo para a gente não cair mais nesse tipo de golpe. Eu converso agora com o advogado Luiz Augusto Filho-Zola Durso. Ele é presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes da Abracrim, advogado especialista em crimes cibernéticos. Doutor Luiz Augusto, boa tarde. Boa tarde, querida Pétria. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. A primeira pergunta que eu faço para você, eu fui inundada com centenas, eu não tô brincando, centenas de mensagens dos nossos ouvintes falando que já passaram por isso e não sabem o que fazer. Quando a gente sofre esse tipo de crime, me chamaram, falaram assim, Pétria, estão usando a sua foto e pedindo dinheiro. O que a gente tem que fazer, doutor Luiz? Pétria, primeiro nós devemos ter atenção ao caráter preventivo.
Então, uma das situações é a educação digital, a informação. Por isso, parabenizo você pela iniciativa, porque quanto mais pessoas souberem do golpe, menos vítimas teremos. É como aquele golpe do falso sequestro, que o indivíduo liga se passando pelo filho. Hoje, a maioria das pessoas já sabem e o golpe se tornou não mais popular ou não usual. A mesma coisa precisa acontecer na internet. Outra situação é tentar blindar as suas fotos. Há uma opção no próprio WhatsApp de não permitir que qualquer usuário veja a sua foto de perfil, o que deixaria mais difícil essa clonagem, porque os criminosos perceberam que dava muito trabalho invadir o WhatsApp. Então, o que eles estão fazendo? Conseguem um número qualquer, número pré-pago, usam uma foto da vítima que esteja nas redes sociais e, por vazamento de dados pessoais, ele consegue fazer, então, a triangulação para saber quem são os parentes e conhecidos para se passar por aquela vítima. Então, alertar a população para desconfiar de todos os pedidos de empréstimos financeiros por plataforma de mensagem e sempre ligar. Recebeu um pedido? Liga, confere, verifica se é um parente. Agora, a sua pergunta, e se a pessoa cair? Então, percebeu que foi clonado ou fez a transferência? Ao notar que foi clonado, a primeira reação deve ser avisar os conhecidos que há um número se passando por você, para que os nossos familiares, principalmente pais, avós, eu tive um pai de um professor que depositou 120 mil reais, Pétria, pro criminoso por causa de clonagem de WhatsApp. Então, alertar aos conhecidos e depois lavrar o boletim de ocorrência para que a autoridade policial possa investigar e também ter os relatórios do aumento dessa cybercriminalidade para pressionar as plataformas a melhorarem as suas redes sociais para diminuir esse tipo de golpe. Doutor Luiz, como eu faço o BO? Como é que eu falo com as autoridades? Eu senti essa dificuldade, porque eu achei que era online. E muita gente falou, mas como eu faço? Então explica pra gente o que eu tenho que fazer a partir do momento que eu sou avisado, porque de qualquer maneira estão usando meu nome, estão falando em meu nome. Não sei se isso é falsidade ideológica, o que é crime, estão usando meu nome para pedir dinheiro na praça. Como é que eu tenho que fazer? O crime, Pétria, não é falsidade ideológica, é estelionato. Ele está se passando por você para ter uma vantagem ilícita e hoje, inclusive, com o aumento desses golpes no WhatsApp, há uma criminalização mais severa com penas de 4 a 8 anos de reclusão para esses criminosos que se passam por todos nós nas redes sociais. No Código Penal está previsto como fraude eletrônica. E a lavratura do boletim de ocorrência deve acontecer não só pela questão criminal, mas também para preservação de direitos. Você bem lembrou, tem alguém utilizando sua foto, seu nome, se passando por você. E se essa pessoa cometer outros crimes, poderia haver uma investigação sobre você. Por isso é importante ter o BO a comprovar que não era, e sim, alguém se passando por você. E a lavratura pode ser feita pela internet, a depender do estado em que o cidadão se encontra, ou fisicamente na delegacia. Mas no site da delegacia eletrônica é muito fácil. Você coloca lá que alguém está cometendo estelionato, explica a situação, narra o cenário, coloca os elementos para o policial ter, no sentido de o número que ele está utilizando, qual foi a forma e as contas que ele informou aos conhecidos para o depósito, etc. E lavrar o BO, para isso é importante. Doutor, ele manda para uma das pessoas que me comentaram, fala, olha, Pétria, estão usando seu nome pedindo dinheiro. O que ele fez? Ele começa a conversa um dia antes, se fazendo passar. É um ator. Olha o tempo que essa pessoa ardilosa usa para criar a cama para fazer o golpe. Então, ele começa a conversar 1, 2 dias antes com as pessoas, com o número falso, a foto. No meu caso, por exemplo, doutor, meu perfil é público, né? Ele não usa a minha foto do WhatsApp, porque meu WhatsApp é bloqueado. Ninguém tem acessos, é tudo muito meticuloso, os meus contatos, ninguém me insere em grupo sem eu autorizar. Eu já tinha, né, tenho autenticação em 2 fatores para todas as minhas redes e tal. Só que o cara pegou um número aleatório, pegou qualquer foto minha das redes, porque eu sou uma pessoa pública, e tentou aplicar o golpe. E ele manda a conta dele para depositar. E me mandaram, olha, Pétria, eles estão usando essa conta. Com esse número de conta, será que dá para achar o criminoso, doutor? É uma das formas de investigação.
Primeiro, verificar como ele logou na plataforma no WhatsApp, isso deixa um log de IP. Também a abertura dessas contas, quem está movimentando o dinheiro, se houver a transferência. Então, essas são as formas. E com relação à engenharia social criada, realmente é muito criativa. Eu já passei por isso, já tive o próprio WhatsApp clonado, inclusive foi matéria da imprensa, porque eu trabalho com isso, o indivíduo se passou por mim, óbvio que não conseguiu enganar ninguém, mas ele também disse que eu tinha criado um número profissional, e no caso de uma cliente, ele enviou primeiro a mãe desta cliente umas 10 fotos do Instagram dizendo, olha mãe, que bonita ficaram essas fotos, e no dia seguinte ele tentou aplicar o golpe. Então realmente tem que ter cuidado. Eles também abordam de uma forma dizendo, anote o meu número na agenda que é novo, e às vezes a vítima desatenta acaba anotando, e isso facilita o golpe, porque no dia seguinte a vítima vai verificar que está constando na agenda, nos contatos aquele número, ele acaba sendo enganado. Então todo cuidado é pouco, e a investigação via contas bancárias é muito eficiente e pode identificar esses criminosos, sim. Tem algumas dicas, como você disse, e foi o que aconteceu comigo. Quando a pessoa estava recebendo a mensagem desse criminoso, o que ele fez? A pessoa que me ligou no meu número mesmo, né? Então não muda o número. Quando vier um papinho de que está mudando o número, não sei o quê, sempre desconfia. Até se for verdade, se você desconfiar é melhor, né? Sempre peque pelo excesso de desconfiança nas redes. O doutor Luiz falou aqui pra gente, liga pra pessoa pra checar se isso é verdade mesmo, né? Uma coisa que me falaram também, essa história, né, da Flávia, ouvinte aqui que mandou, nunca um boleto vai vencer no meio do dia. Então não tenha pressa pra fazer a transferência. Dá tempo de você ligar pra pessoa, não conseguiu falar, espera pra ligar, porque o boleto não vai vencer meio-dia, que é a hora que o ladrão tá tentando roubar seu dinheiro, né, doutor? E aí a Rúbia, ela pergunta aqui pra mim, no meu caso não foi clonado, né? Ele só se passou, o número X, e tal. Mas muitas pessoas estão tendo o WhatsApp clonado. Ela pergunta se verificação em 2 etapas é seguro e se tem dicas nesse sentido, né, das ferramentas. O WhatsApp ele pode ser invadido e o criminoso vai estar, então, pedindo dinheiro emprestado pelo número oficial daquele conhecido. Por isso que a desconfiança é tanto para números desconhecidos, mas também para números conhecidos. E realmente, quando há uma emergência, uma urgência na transferência, essa é o grande alerta. Ele vai dizer, preciso desse dinheiro agora, não pode esperar 10 minutos, porque, óbvio, quanto mais tempo se passa, maior a chance da vítima notar que isso tudo é um grande estelionato. E com relação à blindagem das plataformas, a autenticação de 2 fatores é obrigatório, todo mundo deve fazer, nas configurações do próprio WhatsApp, conta, confirmação em 2 etapas, ativem, criem a senha, que é uma segurança a mais, e outra orientação é não passar nunca um código recebido no celular, porque a invasão se dá quando o criminoso liga para a vítima e diz que vai precisar de um código, como se fosse um protocolo e etc. Só que é o código que dá acesso à conta do WhatsApp da vítima. Então, se alguém ligar para qualquer um dos ouvintes e pedir código recebido no celular, não deve ser passado. Ah, mas é do banco, é da polícia, é do Ministério da Saúde. Não passem e depois vocês verificam se a ligação era verdadeira e se precisa realmente passar algum código. Mas na mensagem vai estar escrito WhatsApp, o que já também é um indício de que é a tentativa de invasão. Então tem que ter atenção, sim, e cautela com a invasão. Uma última pergunta, doutor Luiz, a gente já está invadindo aqui o repórter CBN, mas importante. No caso, por exemplo, dessa ouvinte, os pais depositaram R$9.000, teve essa pessoa que depositou R$120.000, eles jogam de uma maneira muito ardilosa, está acontecendo demais, gente. Pequem pelo excesso de desconfiança, tá? Não tomem atitudes achando que é tudo, né? A gente tem que saber trafegar nessas ruas digitais. Mas e aí, se a pessoa fez o depósito, qual que é o passo que tem que seguir, doutor? É possível reaver ou, na maioria dos casos, mesmo esse dinheiro é perdido? É possível desde que a reação seja imediata. Então, assim que a vítima notou que tudo aquilo era um grande golpe, ele deve primeiro ligar nos bancos, o banco de destino do dinheiro e o seu próprio banco, para denunciar a conta utilizada pelo criminoso, porque às vezes os bancos conseguem fazer o bloqueio temporário e o patrimônio, o dinheiro é devolvido à vítima. E a outra orientação é sim procurar a polícia, que aí seria o delegado requisitando o bloqueio das contas, ordens judiciais, que também podem facilitar, e uma medida judicial ao final
muitas vezes contra o banco, pode ter sucesso também, porque o banco muitas vezes é corresponsável porque não fez o bloqueio, não fez a validação da abertura de contas como deveria, etc. É conta de laranja e haveria o reembolso por parte do banco. Então essas são as formas judiciais de reação se algum dos ouvintes forem vítimas da transferência para um criminoso, pode ser por Pix ou qualquer outra forma de transferência. Gente, atenção, essa é a palavra de ordem. Sejam atentos, estejam atentos, né? Infelizmente, a gente fala a culpa é da vítima, a gente tem que tomar esse cuidado, porque tem muita gente picareta, tem muito criminoso tentando passar golpe. Era o golpe do sequestro, era o golpe do bilhete premiado, né? Que a gente falava, a gente fez, várias matérias, e agora essa é a nova modalidade de gente ruim que está na rede tentando roubar você, roubar todos nós. Esse é o Dr. Luiz Augusto Filizola Durso, presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes da Abracrim, advogado especialista nesses crimes cibernéticos, gentilmente nos atendeu aqui imediatamente, né, doutora? A primeira coisa que eu fiz foi falar com você, vendo ali tudo acontecer na manhã dessa sexta-feira, e a gente está aqui explicando para a população, fazendo de uma coisa péssima consciência. É isso que a gente tem que fazer na prática. Obrigada, doutor Luiz, uma boa tarde. Obrigado, querida Pétria, obrigado a todos. E eu digo que navegar na internet deve ser similar a caminhar num bairro perigoso de madrugada. Desconfiança de tudo e de todos. É assim que a gente deve usar a internet. Obrigado e saúde a todos. Vamos